Qual o papel dos países desenvolvidos no espaço agrário? Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e todos sabemos que os Estados Unidos e os países da União Europeia são países desenvolvidos. Além disso, os Estados Unidos ocupam atualmente a condição de maior potência econômica, política e militar do mundo. Diante desses fatores, apresenta um elevado nível tecnológico em suas propriedades rurais, utilizando máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, irrigação e todo tipo de biotecnologia disponível. Hoje vamos entender melhor sobre a agropecuária desses países desenvolvidos, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e no final do vídeo deixe o seu comentário sobre aquilo que te chamou mais atenção nessa aula. O setor agropecuário norte-americano se destaca em virtude da intensa mecanização aliada aos fatores naturais, como a extensão territorial e condições climáticas. Esses permitem que o país seja um dos maiores exportadores de produtos agrícolas. Mesmo com a elevada produtividade, a participação dessa atividade na composição do PIB, que é o Produto Interno Bruto, nacional é modesta, com somente 2%. Esse percentual é pouco diante da enorme importância que o setor possui, tendo em vista que a produção agropecuária abastece o mercado interno de alimentos e matérias-primas, além de ser o maior exportador de gêneros alimentícios processados e in natura. A concentração da atividade agropecuária no território norte-americano se encontra majoritariamente nas grandes planícies. Nessa região estão estabelecidos os cinturões agrícolas, dos quais destacam o cinturão de trigo, do milho e do algodão. Nas grandes planícies situam-se as maiores concentrações de criadores de suínos e bovinos. Nas proximidades dos Grandes Lagos e no nordeste do país, há também o cinturão verde, onde são produzidas hortifruti granjeira, incluindo ainda a pecuária intensiva destinada à produção de leite. Os principais fatores que favorecem a concentração agropecuária nas grandes planícies são grandes áreas constituídas por solos férteis, relevo plano, predominância do clima subtropical e temperaturas favoráveis para a produção agrícola, além de completa rede de transporte, especialmente de hidrovias e ferrovias, facilitando a distribuição de tudo que é produzido. Apesar da enorme concentração agropecuária, nas grandes planícies existem importantes áreas produtoras, como a Península da Flórida, que se destacam na produção de cítricos. Já no sul do estado da Califórnia, os principais cultivos são de fruta, como a uva, maçã e o pêssego. Em suma, o setor agropecuário dos Estados Unidos é bastante desenvolvido e consegue os melhores índices de produtividades do mundo. A agricultura na União Europeia caracteriza-se pelo pequeno tamanho médio das propriedades, menor do que na maior parte dos outros continentes. Essa questão está muito relacionada com o processo histórico que constituiu a agricultura da Europa, atualmente marcada pelo predomínio das posses familiares e pela autovalorização das terras, o que ocorre em virtude das elevadas densidades demográficas. Há também uma especialização das produções que se alteram conforme os tipos climáticos. Tal fator, somado aos constantes subsídios fornecidos pelos governos aos agricultores, contribui para a menor concorrência entre os produtores. A diversidade espacial produtiva, no entanto, varia conforme as condições geomorfológicas e atmosféricas de cada localidade. Um dos elementos mais marcantes da agricultura da Europa é a PAC, Política Agrícola Comum. Um conjunto de medidas criados em 1962
com o intuito de manter o abastecimento de produtos alimentícios, conter ou controlar o êxodo rural e o consequente crescimento das cidades, além de difundir medidas de controle dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Além desses objetivos, a PAC também buscou garantir à Europa a autossuficiência na produção de alimentos, diminuindo a dependência do continente em relação às importações, a fim de garantir uma maior estabilidade no mercado interno. No entanto, em razão dos excedentes e acúmulos de estoques, com a consequente queda dos preços e a diminuição do lucro dos agricultores, o programa passou por sucessivas revisões em seus tratados. Outro mérito da PAC, além de ampliar a produção de alimentos, foi de garantir o seu livre escoamento por todos os membros da União Europeia, sem promover a concorrência feroz entre os produtores dos diferentes países. Isso foi conseguido através da política de fixação de preços, colocados sempre em patamar menor àqueles adivinhos de países não membros desse bloco econômico. O principal emblema das ações promovidas pela política agrícola europeia diz respeito às suas contestações no comércio internacional. Vários países que são muito dependentes das exportações de produtos primários, incluindo o Brasil, acionam a OMC, a Organização Mundial do Comércio, acusando a Europa de praticar políticas protecionistas. Com isso, os favorecimentos aos agricultores nacionais promovem uma desvantagem para aqueles que exportavam os produtos para a União Europeia. Outra questão que colocou o funcionamento da PAC em xeque foi a adesão de novos membros no início dos anos 2000. Alguns deles de economias menos desenvolvidas, a exemplo dos países do leste europeu. Com isso, houve uma impossibilidade estrutural e econômica de manter os benefícios dessa política aos agricultores dos novos associados ao bloco. Diante desse panorama, em 2003, a PAC passou por uma nova e profunda revisão. Na esteira dessa questão, os subsídios aos agricultores não foram cortados, mas as metas foram modificadas. Em vez de focar na quantidade de produção, passou-se a observar a qualidade dos gêneros agrícolas produzidos internamente, além dos vários benefícios destinados àqueles produtores que garantiam a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Chegamos ao final de mais uma aula e espero que você tenha compreendido a dinâmica rural desses países desenvolvidos. Hoje é isso, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Até mais!